Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer só alguns jardins que a gente faz por aqui. Vai ser um vídeo um pouco mais rápido, acredito eu. Se caso não for muito rápido, eu faço alguns cortes ali. Mas a princípio vai ser uns trabalhinhos que a gente tem, que a gente atende aqui. Só para vocês verem mais ou menos a nossa rotina, um pouco mais do que a gente faz. Não tudo, né? Porque também inverno acaba diminuindo um pouco o serviço. Mas eu vou estar aqui gravando alguns takes aqui para vocês, beleza? Isso aí. E não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para a gente estar começando agora. Então não esquece, deixa seu like, comenta e compartilha para ajudar nosso canal que está no começo aí. Beleza? Isso aí, fica com o vídeo aí.
Bom pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a como mexer com a roçadeira, tá? Eu vou começar por ela para vocês terem uma ideia. Na primeira questão que vocês precisam aprender primeiramente é como fazer a gasolina. A gasolina normalmente em todas elas você vai usar a gasolina comum, tá? Não pode ser aditivada e nem diesel também, tá? Tem que ser a gasolina comum e você tem que fazer uma mistura com óleo, né? Normalmente as máquinas dois tempos, elas são utilizadas um óleo, dois tempos para você conseguindo estar utilizando as máquinas, né? Porque não se pode usar a gasolina pura, tá? A não ser que é um trator ou algo assim, que daí dá para usar. Bom, e para você estar usando ela, tem uma medida específica que você vai estar colocando. A cada 1 litro de gasolina que você vai utilizar 20 ml de óleo, se ele for um pouco mais concentrado. Se ele for um pouco mais líquido, pode usar até 30 no máximo, não colocar mais que isso, tá? Até o pessoal de mecânica que mexe com essas partes de arrumar a máquina, eles orientam a botar 40 de óleo e isso pode prejudicar a sua máquina, tá? Tendo um desgaste muito grande no carburador, tá? Porque isso acaba danificando o carburador com muito óleo, excesso de óleo, ela não vai trabalhar bem. E com um óleo um pouco mais reduzido ela consegue trabalhar melhor e talvez não ter tanto gasto em manutenção. Obviamente não pode ficar sem óleo, tá? De jeito nenhum pode estar usando ela sem óleo, porque tu vai acabar queimando a sua máquina, tá? Então muito importante isso. E sempre ver um óleo de qualidade para poder estar usando. O óleo que eu uso, tá? É esse daqui, porém não estou sendo patrocinado, tá? Nem nada, eu só realmente gosto muito desse óleo, estou usando, mas não estou sendo patrocinado, tá? Mas é um óleo muito bom, ele é bem mais concentrado, ele é como se fosse o da Stihl, né? Até a cambuquinha que eu uso é da Stihl, lhe recomendo estar usando também, tá? Não estou sendo patrocinado também, já logo digo, tá? Mas é uma cambuca muito boa para você estar utilizando, porque ela tem todas as medidas aqui, né? E as marcações dos óleos aqui em cima aqui, não sei se vocês conseguem estar vendo, tá? Ó. Então a gente vai estar utilizando 20 ml para 1 litro de gasolina, tá? Normalmente na própria tampa, tá? Você pode estar utilizando direto na garrafa, mas na própria tampa já tem um próprio medidor, tá? Por isso eu gosto muito desse tipo de medidor ali, tá? De misturador. Ele tem na própria tampa, não sei se vocês conseguem ver, ele tem no caso ele tem os números ali que são os ml que tem que ser colocado, tá? Até na parte de dentro, se você for ver na parte de fora, ele tem aqui as demarcações e na parte de dentro ele também tem as demarcações ali conforme os ml que precisa ser usado, tá? Aí você vai pegar o óleo, tá? Colocar até a marca. Assim, ó, não precisa se preocupar também se caso você estiver usando um pouquinho a mais. Eu recomendo estar usando menos, tá? Mas se estiver usando um pouquinho mais, 30 ml de óleo ou 40, que não é o recomendado, apesar que o pessoal comenta de usar 40, não tem problema, tá? Não precisa se preocupar, não vai estragar da noite pro dia. Porém, é algo que vai, conforme o tempo, vai acabar danificando a tua máquina ou tu tem mais manutenções que não tem necessidade. Enfim, pegando o óleo, você vai misturar ele, tá? Eu sempre boto um pouquinho de óleo, de gasolina aqui na cambuquinha, justamente para tirar todo o óleo que fica um pouco ali. Obviamente fica um pouquinho, mas a gente vai estar mexendo ele. Aí você fecha ele bem e mexe. Mexeu, já está pronto para uso, tá? Tem que mexer, tá? Justamente para ele poder unificar ali o óleo com a gasolina, para ele ficar bem uniforme e você conseguir estar usando ali a gasolina com o óleo, beleza? Então a gente vamos agora para a segunda etapa ali da ligagem da roçadeira. Bom, agora para a segunda etapa, no caso já na máquina,
normalmente tu vai identificar aonde fica o combustível, tá? Sempre uma tampinha promete preta ou dessas tampinhas assim que você está identificando onde fica o reservatório da gasolina, tá? Você colocando a gasolina já misturada aqui na máquina, aí você fecha ela, tá? Depende muito das máquinas, tá, que você vai estar utilizando, mas em base servem para todas o que eu vou falar aqui, tá? Você primeiramente vai ter que afogar a máquina antes de ligar ela, tá? Porque ela está no modo frio, tá? Desse modo que ela tá frio, no caso, não tá aquecida, tu vai provavelmente tentar ligar ela e ela não vai funcionar. Como eu já estava usando ela tá um pouquinho quente, então se eu puxar talvez ela ligue. Mas é sempre bom tá afogando ela, tá? O afogador dela, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O afogador dela nessa máquina aqui, tá? Ele é um pininho para cima. Vocês podem até observar aqui pela máquina, tá? Depois eu vou fazer uma filmagem um pouco melhor para vocês terem uma ideia, mas ele tem um campo aonde ele passa, que vai identificar justamente por desse ponto aqui, que é aqui onde tem como se fosse uma torneirinha fechada, que tá vendo que os fluidos ali não podem passar, né? E na próxima ele vai ter uma torneirinha aberta. Esse aqui já não tem, ele tem como se fosse uma flechinha aqui para cima, mas identificando que ele tá, no caso, no modo não afogado. O afogado é quando tem essa partezinha aqui de como se fosse um caninho e algo impedindo ele de passar, tá? É esse o modo afogado, tá? Então assim, ó, você vai colocar nesse modo, ok? Depois que colocou nesse modo, você vai dar o start nela. Normalmente fica aqui no guidão, tá? O start dela, que não precisa estar acelerando, a não ser que a máquina já estiver com um problema muito grande, aí você tem que ligar ela acelerada. Normalmente isso já está te ocasionando que ela está com algum problema. Então normalmente ela vai funcionar apenas tu colocando o modo start e agora puxando ela, tá? Aí puxando ela afogou, ela deu a primeira ignição. Você vai botar agora para a parte de afogar, porque ela vai dar um barulho. Eu vou ensinar vocês aqui, vou mostrar para vocês. Ela vai dar um barulho, ela vai morrer e depois que ela morrer, aí você vai e liga ela de novo, entendeu? Ó. E assim, ó, normalmente para você que é iniciante e não sabe muito puxar a cordinha aqui para poder dar o start inicial dela, sempre puxa ela segurando junto com a máquina, tá? Porque tu vai puxar, a máquina vai vir junto e pode acabar te machucando, tá? Então segura ela para baixo e puxa, tá? É bom sempre evitar quando tiver muito quente botar a mão aqui em cima, mas como ela tá um pouquinho mais fria, já dá para colocar a mão aqui em cima e puxar. Observe que ela fez um sinal que ela ia pegar e morreu. Nesse sinal, quer dizer que já está ok para você estar colocando ela para baixo e ligar realmente. Bom, agora para desligar ela, você só coloca ele para frente ou, no caso, dependendo do que for, tem o botãozinho de ligar e desligar na própria máquina, que normalmente fica no guidão, como eu falei. O acelerador, normalmente em todas as máquinas, tem esse mecanismo aqui atrás. Esse mecanismo aqui atrás justamente é para você não ficar pressionando ou ela não acabar estragando com ela acelerada. Então é um mecanismo que tem para você estar colocando a mão, quando você tiver com a mão aqui e acelerando, que ela vai funcionar. Se você tentar sem estar com ele com a mão aqui atrás, ele não vai funcionar, justamente para ter essa pegada e para a máquina saber que você que está utilizando ali na hora, não ligou simplesmente do nada, ou enfim, para não ocorretar qualquer tipo de problema. Bom, agora eu peguei uma outra máquina para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu quero dizer, que todas as máquinas são mais ou menos a mesma função. Tá? Essa é a mesma coisa, ó, puxou o pininho para cima, onde tem a demarcação do caninho que ele está fechado, significa que está para afogar. Quando está aberto, né, que o caninho já está uma circunferência aberta, você já pode estar usando. Então é só você verificar aqui os desenhinhos que tem, tá, para você conseguir fazer. Mas é basicamente a mesma função, é o que eu tinha comentado. Ela tem esse
essa ignição aqui, tá? E da mesma forma, ó, tem essa pegada com o aceleramento, tá? Esse botãozinho aqui é para justamente segurar e ele ficar acelerado. Também tem nessa daqui, tá? Que no caso é um pouquinho diferente. É você puxar ele todo para trás e ele fica acelerado, tá? É justamente para você não ficar ali segurando toda hora. Se você vai fazer uma roçada muito demorada, que precisa ali de uma demanda muito alta, obviamente acabar não utilizando muito, mas ele está ali para caso você precise. Outra coisa também, se caso porventura a tua máquina não tiver nenhum tipo de no caso a gente chama isso de mamica, normalmente é o modo que a gente chama, que é esse botãozinho aqui atrás, tá? Isso aqui é a injeção dela, tá? Se a tua máquina não tiver, tu não precisa se preocupar, porque ela já injeta sozinha. Normalmente as máquinas mais novas já não precisam mais disso, mas tem algumas que precisam fazer essa injeção, tá? E é algo essencial para você estar ligando a máquina, tá? Porque antes de fazer todo aquele processo que eu mostrei aqui nessa máquina, você vai ter que estar injetando ela, ou seja, você vai ter que estar bombeando ela 10 ou 15 vezes, que no caso é só você tá apertando ela aqui, tá? Ok? E serve para a mesma ocasião. Se caso você tiver alguma outra máquina que seja um pouco mais fraca e tem esse tipo de complemento ali, você tem que fazer antes de fazer todo esse processo. Você tem que fazer a injeção ali da gasolina, beleza? Então é isso, rapaziada, finalizado aqui. Eu provavelmente não vou conseguir estar gravando ele todo, porque aqui é muito grande e eu acabei não conseguindo gravar os primeiros vídeos ali da manhã, mas esse aqui eu consigo estar dando um tempinho para gravar, mas eu não vou conseguir finalizar, já está começando a escurecer. Aqui, por causa do inverno, ele acaba escurecendo muito rápido, então a gente acaba não conseguindo fazer muito serviço. E de manhã cedo também ele acaba amanhecendo muito tarde, né? No caso ainda está escuro ali por volta de umas 7 horas, então acaba que a gente não consegue estar gravando muita coisa no inverno, fazer um conteúdo muito grande, mas a gente vai se virando, né, conforme a gente consegue fazer os vídeos. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não esquece, deixa o seu like, comenta e compartilha, isso aí faz muita importância pra gente chegar no começo do canal. Não esquece, talvez marcar um amigo que está trabalhando com isso, ou que queira trabalhar com isso, que queira essa dica que a gente passou, que é muito importante, tá? Que a gente vai ter outras dicas aqui no canal também, então se inscreve para você não perder as dicas que vai ter. E ativa o sininho também, tá? Pra ficar por dentro de tudo que a gente vai postando aqui no canal. Beleza? É isso, rapaziada. Se tiver algum comentário, bota aqui na parte de baixo aí. E até a próxima.